Galera, a lista de comunistas foi atualizada, hein? Miriam Leitão e Danilo Gentili agora fazem parte do time. Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, por favor, ó. Se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. A gente sabe que recentemente, né, vários jornalistas, influenciadores e tal, estão sofrendo perseguição nas mídias, nas redes sociais principalmente, né, Twitter, Instagram e tal, por conta das suas opiniões contrárias ao Bolsonaro. A gente pode colocar aí, por exemplo, o Paulo Henrique Amorim, né, que foi demitido não, afastado da Record, agora até veio a falecer. A gente pode colocar o Marco Antônio Villa, que foi demitido da Jovem Pan por uma crítica que ele fez aos manifestantes pró-Bolsonaro. E agora mais dois, né, comunistas foram colocados assim, porque a gente tem como se fosse uma espécie de falácia do espantalho. A gente coloca como se todo mundo que discorda das ações de qualquer tipo de ação do governo Bolsonaro fosse comunista, tivesse contra o Brasil, antipatriota e tal, e merece ser eliminado das redes de comunicação. A Raquel Sherazade também faz parte desse time, né, enfim. A galera tá ficando bem polarizada, isso é bastante preocupante, eu vou falar pra vocês o porquê. Mas recentemente, dois influenciadores, dois jornalistas, entraram pra esse time também. Miriam Leitão. Miriam Leitão, galera, pra quem não sabe, é uma jornalista muito famosa, né, participa do Grupo Globo, na Globo News, participa até do Jornal Nacional, fala bastante sobre economia e tal. E ela exprime bastante essas opiniões, desde a época do PT, totalmente contrária ao governo Lula, ao governo Dilma, ao governo Temer, e ela sempre teve o seu canal de comunicação, sempre foi relativamente bem aceita pela opinião popular. Agora ela começou a criticar o governo Bolsonaro. E convenhamos, galera, nas coisas que precisam ser criticadas. Nas coisas que são apoiadas, ela apoia, sei lá, reforma da Previdência, etc. Mas o que precisa ser criticado, ela vai lá e critica. Por exemplo, a nomeação, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro para a embaixada lá nos Estados Unidos. Isso é um grande absurdo, qualquer um concorda com isso. Qualquer um que preze pelas relações diplomáticas, pelo Itamaraty e tal, percebe que essa indicação não tem nenhum tipo de embasamento. É como se fosse um caso de nepotismo, fica claro isso, porque se o Eduardo Bolsonaro não fosse filho do Bolsonaro, com certeza não é pelas qualificações que ele tem que ele mereceria um cargo de destaque naquela embaixada. Lembrando, galera, que, mas ele é, sei lá, amigo do Trump. Lembrando que a relação entre embaixadas não é uma relação entre pessoas, é uma relação entre estados. Se a gente pegar, por exemplo, beleza, o Eduardo Bolsonaro ele tem grande aceitação por parte do Trump. E se o Trump não for reeleito nessas eleições? Entrar alguém do Partido Democrata? A gente esquece? Eu tiro o Eduardo Bolsonaro de lá? Percebe, galera? Tem que ser uma coisa muito maior do que uma mera amizade entre famílias. Isso se realmente essa amizade se confirmar, se realmente for válida, tá bom? E aí a Miriam Leitão, ela em conjunto com um sociólogo, e fazer a apresentação de um livro numa cidade. Por conta das críticas que ela faz ao governo Bolsonaro, os moradores de lá fizeram uma moção, fizeram um documento, mais de 3.500 assinaturas e convenceram a prefeitura local a não chamar tanto o sociólogo responsável por falar do presidencialismo de coalizão, né, ele que criou esse termo, e a Miriam Leitão, afastando aí qualquer tipo de pensamento divergente. Olha como isso é preocupante. Por quê? Porque todo governo merece crítica. Todo governo faz coisas boas e coisas ruins. A gente está tendo uma militância nesse momento que é pior ainda, hein, do que a militância da época do PT. Eu lembro da época do PT que qualquer tipo de, sei lá, vamos privatizar, vamos cortar gastos, seu entreguista, seu neoliberal, seu protofascista, esse monte de coisa aí que, percebe, como se fosse um nós contra eles. Mas ainda assim a oposição tinha voz na mídia. Hoje é extremamente perigoso você fazer qualquer tipo de crítica, porque todo mundo te encaixa como se fosse no escopo ali. Você é socialista, você é comunista, esquerdista, tá querendo mal do Brasil, quer manter a mamata e por aí vai. Pra piorar, hein? Danilo Gentili, que vocês sabem, galera, extremamente crítico, sempre contra os governos petistas, falou no seu programa de noite, antes de começar, né, aqueles pedacinhos que ele faz, aquelas críticas, começou a falar da nomeação, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Falou que era interessante porque o Trump é laranja e a família Bolsonaro gosta de laranja. Enfim, falou que criticou o inglês do Eduardo Bolsonaro, que claramente, galera, não é inglês de nível tão fluente assim, tá? E isso já foi o suficiente. Um monte de internauta, até então Danilo Gentili era considerado como se fosse o responsável, né, o humorista que não é politizado, ou humorista que não é concomunado com a grande mídia, ou comentarista, por exemplo, que deu espaço para o Jair Bolsonaro. Pronto, tudo foi por água abaixo. Ontem à noite mesmo, por conta dessas críticas que ele fez à nomeação do Eduardo Bolsonaro, já veio um monte de gente já no Twitter, no Instagram, comentar que o Danilo Gentili deveria ser demitido do SBT, até chamar o Danilo Gentili de comunista.
o Danilo Gentili chamar ele de comunista. Percebe? Vocês sabem como isso é preocupante? Vocês percebem como isso é preocupante? Por quê? Porque quando a gente começa a qualquer tipo de crítica que faz ao governo, a achar que esse cara tá do outro lado, que ele quer prejudicar, a gente torna o governo acrítico. Política é uma coisa muito mais complicada do que certo e errado. Você pode gostar do Jair Bolsonaro e ter algumas discordâncias com o Jair Bolsonaro. Ou então você pode não gostar do Jair Bolsonaro e ter concordâncias com o Jair Bolsonaro. Agora, se você começa a eliminar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pensamento que vá contra o cara que você defende, isso começa a comprometer a própria democracia. Sabe o que aconteceu? Aonde existiram aí locais onde não tinha liberdade de expressão, pessoas que pensavam diferentes eram censuradas? Na China comunista, Cuba, União Soviética, todos os estados ditatoriais. É isso que o Brasil quer se tornar mesmo? Não dá liberdade de expressão para quem pensa diferente, para quem critica o atual presidente? Eu, pelo menos, não quero viver num país que seja assim, até porque a mídia é um fator extremamente importante para a manutenção da nossa democracia. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, e é isso aí. Beijos, abraços e